Olá, querida comunidade, mais uma vez nós nos encontramos para um momento de meditação e reflexão na Palavra de Deus. Nós fazemos isso em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quero deixar ainda dois avisos que são importantes. Nós retornamos com os cultos presenciais. Eles estão acontecendo sempre no térreo do Centro Evangélico, domingo à tarde, às 19 horas, e você precisa fazer a sua inscrição na secretaria ou pelo WhatsApp da comunidade, para você poder participar. Também quero convidar você a continuar participando da diaconia. E você pode participar dos trabalhos da diaconia trazendo algum alimento ou material de higiene pessoal ou limpeza para ser doado pela comunidade. A diaconia tem sido a mão da comunidade, alcançando, levando alívio para algumas famílias que passam por um momento bem difícil nesse tempo aí de pandemia. Queridos, quero convidá-lo a fazer a leitura do Salmo 145 ou acompanhar a leitura comigo do Salmo 145. Esse salmo vai servir de base para a nossa meditação neste domingo. Salmo de número 145. Diz assim a palavra: Exaltar-te-ei, ó Deus, meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, estende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Esse é o Salmo de número 145. Quero perguntar a você, meu irmão, minha irmã, você já fez mudança? Alguma vez você mudou de casa? Se você já fez isso, você vai concordar que não é fácil. Mudar não é uma coisa simples. E se você muda de casa dentro da cidade, é uma coisa mais simples. Mas se você muda de cidade ou estado,
você vai perceber o quanto isso é difícil. E imagino que se você fez isso, você nunca imaginou que teria tantas coisas, né, como você no momento da mudança descobre que tem. E a vantagem da mudança é que você encontra coisas que nunca mais tinha achado. A mudança tem essa característica de você descobrir coisas novas e descobrir que tem coisas que você carrega que não usa, que você não precisa. Você apenas fica carregando como um peso morto, né, ao longo da tua vida. Mas tem uma coisa interessante quando falamos de mudança, de ares novos. Eu, pensando nessa meditação, pensando na mensagem para este domingo, eu fiquei refletindo nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Nós estamos como que saindo, né, ou tentando sair assim desse período de pandemia, de distanciamento social. É claro que ainda não voltamos à vida como era antes, né? Estamos apenas num ensaio. Mas eu lembrei do povo de Deus saindo do deserto. Aquele foi um momento, né, onde o povo estava para experimentar algo novo. Depois de caminhar durante muitos anos ao longo do deserto, de repente eles estão no momento onde estão entrando na terra prometida. Um tempo novo, né? Um novo normal. Nós ainda não saímos por completo desse tempo de distanciamento social. Ainda precisamos manter essa certa distância. Mas estamos assim engatinhando para o novo. E estamos assim saindo, né, digamos assim, desse deserto pelo qual passamos, que foi, né, o completo distanciamento social. Tem uma coisa interessante quando falamos do deserto e quando olhamos, né, para o povo de Israel saindo daquele deserto. Sair do deserto, né? O povo de Deus, eles não levaram coisa alguma, porque quando você sai do deserto, você não carrega um caminhão de mudanças. Quando você sai do deserto, você só carrega as suas lembranças. E as lembranças, elas são interiores. Quando você sai do deserto, você não leva mudança nenhuma. Você leva apenas as lembranças daquele tempo que passou. As mudanças, queridos, são interiores. E eu acredito que nesses últimos meses, nós passamos ao passar por esse deserto, por esse distanciamento social, ao sermos impedidos de participar do culto, algo que para muitos era algo muito normal, muito natural, certamente nós fomos transformados. Deus mexeu com a nossa estrutura. E no final desse deserto, a pergunta é: como é que você está saindo agora, né, do outro lado do deserto? O que é que você leva na sua bagagem? O que é que você aprendeu nesses últimos meses através dessa situação na qual nós fomos jogados? O que é que você leva na sua bagagem de sentimentos, de experiência, lembranças de alegrias, mágoas, sonhos realizados, né? Conquistas? Quais foram as tuas derrotas nesses últimos meses? Como é que você sai desse período de distanciamento social, desse deserto, né? Lembrando que nós estamos saindo, né? Mas essa é uma pergunta, né, que é importante a gente se fazer. Como é que eu estou saindo desse período de distanciamento social? O que é que Deus falou comigo? O que é que Deus tem falado comigo nesse tempo que nós estamos enfrentando essa pandemia? Quais são as bagagens, né, que você tem levado dentro da sua alma, que ninguém pode ver, que nenhum caminhão pode carregar? Quem escreve esse Salmo 145 é Davi. E Davi aqui ele está celebrando, ele está saindo de um profundo deserto interior. E as palavras de Davi são lindas, né? Mas se nós olharmos para a vida de Davi, né,
Davi foi alguém que foi esquecido pelo próprio pai, rejeitado pelos seus irmãos, perseguido pelo seu rei, né, que era Saul. Ele peregrinou pelo deserto, literalmente, fugindo e se escondendo de caverna em caverna. Davi, ele se torna um adúltero, seu filho morre, outros filhos se rebelam, a vida dele se torna um trapo de imundícies. É um péssimo pai, os filhos fizeram coisas horríveis. E então você olha para a vida desse homem e se dá conta de que a vida de Davi é uma vida miserável. Não sei se você já pensou nessa direção, mas até então, Davi tem uma vida miserável. E eu não desejo essa vida para ninguém, porque quando olhamos, né, parece que não sobrou nada. Mas aí ele sai e escreve como alguém que sai do deserto, levando uma bagagem de celebração, trazendo um coração cheio de alegria diante de Deus. E nós percebemos isso ao lermos esse Salmo 145. E a pergunta que eu me faço é como isso é possível? O que acontece com Davi? Que mudança é essa? Como é que alguém que passa por situações tão terríveis como esse homem passou e chega a um momento? Como é que isso é possível? Como é que isso acontece? Que mudança é essa que acontece na vida de Davi? De alguém que passa por situações tão terríveis como ele passou e ao final da sua vida ele escreve um salmo tão bonito, tão belo, de tanta celebração a Deus. Ele diz: Deus é o meu rei, o rei dessa nação não sou eu tenho um rei acima de mim, eu tenho um Deus acima de mim. É o que ele coloca nesse salmo. Eu vou bendizer o nome desse Deus para todo sempre, eu vou louvá-lo. Essa é a minha convicção, o meu testemunho. Essa é a declaração de fé de Davi. E você olha para a vida dele com tantos problemas, com tantas dificuldades, tanto choro, tantas derrotas. Como ele escreve esse salmo tão bonito? E por que é que ele compartilha conosco? Ele quer nos convidar a sair do deserto. Ele nos convida a celebrarmos a Deus pela fidelidade de Deus, a celebrar a bondade de Deus, que é de eternidade a eternidade. Dos nossos erros e dos nossos acertos, com nossas perdas e com nossas conquistas, somos convidados, desafiados por Davi, a glorificar o nome de Deus. É que ele quer que a vida glorifique a Deus. Ele convida a todas as pessoas a glorificarem o nome de Deus. Ele diz nos versos 4 e 5, o Senhor é digno. Eu estou celebrando tudo isso porque eu quero apresentar para vocês quem é Deus, quem é o Deus que eu creio. No verso 3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Esse Deus que é tudo isso, é o Deus de poder, de maravilhas, de bondade, é um Deus benigno, ele é um Deus que é bom. E Davi aqui, ele quer descrever para nós o caráter de Deus, e nós precisamos entrar no relacionamento com Deus, olhando sempre para a identidade de Deus. Por isso eu quero perguntar para você, meu irmão, qual é o Deus que você crê? Como é o caráter do Deus que você crê? Davi nos convida, nos desafia, melhor dizendo, a olharmos para esse salmo e reconhecermos o caráter de Deus. Aqui Davi faz isso, ele descreve o caráter de Deus para as pessoas. Ele quer que nós conheçamos a Deus da maneira como ele conheceu. Ele diz que Deus é um Deus de bondade, de justiça. Ele diz que Deus é bom. Davi descreve o caráter de Deus e nós precisamos entrar nesse relacionamento com Deus, confiando no caráter e na bondade de Deus.
para enfrentar as decepções, as durezas da nossa vida, os nossos desertos, olhando sempre para o coração de Deus. E quando olhamos para a identidade de Deus, nós nos sentimos cada vez menor. E isso glorifica a Deus e traz paz ao nosso coração. É assim com o apóstolo Paulo, quando ele reconhece o quanto ele é pecador, o quanto ele é miserável, o quanto ele é fraco, ele experimenta a graça de Deus, a força de Deus, o alcançando, o sustentando. Quando eu sou fraco, eu experimento a força e o poder de Deus na minha vida. O que eu levo para casa, talvez essa é a pergunta. Diria assim: qual é o tamanho do seu caminhão para levar o que está no seu coração? Queridos, estamos saindo desse tempo ou ensaiando essa saída da pandemia, essa saída do deserto. Deus trabalhou no coração de Davi, um homem todo enrolado, mas Deus estendeu graça. Ele perdoou e fez desse homem um homem segundo o coração de Deus. Em Atos 13 nós encontramos isso. A Bíblia diz isso a respeito de Davi. Como é que podemos chegar a isso? Que transformação é essa que Deus fez na vida de Davi? Queridos, as lutas do deserto devem nos transformar de pecadores articulados em santos quebrantados, verdadeiros adoradores. E é por isso que estamos caminhando, por isso seguimos, porque Deus está trabalhando em nós e através de nós. E eu espero que você permita Deus trabalhar na sua vida. Não desperdice esse tempo que nós estamos enfrentando, esse período de distanciamento social, esse tempo de pandemia, esse tempo onde nós, de repente, não podemos mais nos encontrarmos aqui na igreja, no templo, para celebrar culto a Deus. Não desperdice esse tempo, mas permita Deus trabalhar no seu coração. Permita Deus falar ao teu coração. Permita Deus quebrantá-lo e fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Não desperdice esse tempo no qual nós estamos vivendo. Que Deus tenha liberdade para trabalhar em você e que Deus também, através do seu Espírito Santo, desperte em você fome, desejo em conhecer Deus a cada dia mais, em conhecer o caráter de Deus. Ore a Deus pedindo isso, pedindo que Deus revele a você quem é Jesus, qual é o caráter do seu Filho Jesus, e que Deus também esteja se revelando a você quem de fato você é. Que assim o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando, falando ao teu coração, meu irmão e minha irmã. Convido você para um momento de oração. Querido e amado Deus, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, perdoa-nos de todos os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa insensatez. Perdoa, Senhor, pelas vezes que vivemos indiferentes à Tua vontade. Perdoa, Senhor, porque não Te buscamos com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Querido e amado Deus, nós pedimos em nome de Jesus e por amor ao Teu Filho, revela-te a nós. Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações. Revela qual é o Teu caráter, Senhor, para que nós possamos louvar, para que nós possamos testemunhar dos grandes feitos do Senhor na nossa vida. As pessoas ao nosso redor precisam Te conhecer, mas para que nós possamos anunciar a Ti, ó Deus, nós também precisamos conhecer e experimentar um relacionamento íntimo e verdadeiro contigo.
Querido e amado Deus, nós como igreja, nós queremos orar pelas famílias enlutadas. Senhor, nós gostaríamos de estar ao redor, cercando essas famílias, de maneira abraçando elas, mas isso não é possível. Mas nós por isso pedimos, Senhor, envia o Teu Espírito Santo, que é consolador, para que o Teu Espírito Santo esteja se envolvendo, trazendo conforto e paz aos corações enlutados. Oramos, Senhor, de uma maneira muito especial também pelas pessoas que estão enfermas. Ó Deus, que a Tua graça se manifeste, se derrame sobre essas pessoas. Agradecemos por aquelas que já se curaram desse mal, da Covid-19, mas oramos por aquelas que estão enfrentando essa enfermidade, Pai. Ó Deus, que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo venha sobre essas pessoas que amamos, esteja assim sustentando elas e as suas famílias. Querido e amado Deus, oramos juntos como igreja, mesmo estando longe, mesmo não estando presencialmente juntos, mas no Teu Espírito Santo, nós nos unimos e oramos juntos a oração que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando, a oração que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu desejo sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Amém. A todos e todas um bom e abençoado domingo. Pense em tudo que você fala, medite antes de responder alguém, pois Deus conhece sua resposta melhor que você ama.